Fala pessoal, tudo bem? Bruno Volponi falando aqui e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu troco as cordas do meu violão. Tem toda uma sequência lógica para isso acontecer e eu vou passar para vocês o passo a passo, então vem comigo. Eu escolhi esse lugar aqui porque o violão pode ficar deitado, ele pode mexer e não vai riscar ali, né? Eu sou muito cuidadoso para não deixar riscar meu instrumento, então escolhi aqui o tapete da sala mesmo, tá? O principal ingrediente para a troca do encordoamento é escolher as cordas corretas. Então eu sempre utilizo a corda Elixir, que no Brasil o pessoal fala Elixir, né? 012 Phosphor Bronze. Esse 12 aqui significa a grossura da corda mais fina do violão, que no caso é a mizinha, tá? Por que eu utilizo esse encordoamento? Quando eu comprei esse violão, veio no manual de instrução que deveria ser exatamente esse encordoamento a ser utilizado. 0.12. Por quê? Porque no violão a gente tem aqui algumas madeiras que seguram o tampo do violão, que deixam ele rígido, né? Se eu coloco muito mais força, uma corda muito mais tensionada, muito mais força, uma corda mais grossa nesse violão, é possível que essa madeira possa, com o tempo, erguer aqui, ou então o braço ficar mais assim curvado. Então é ideal que eu utilize a corda que o fabricante recomendou que eu utilizasse, tá bom? Então, ó, outros equipamentos que eu utilizo para poder trocar, um alicate para cortar a corda aqui quando fica uma sobra, né? Eu utilizo o alicate. Eu também utilizo essa manivela, tá comigo já faz alguns anos. A gente usa para poder girar a corda, é muito baratinho e, cara, isso aqui resolve demais, vai economizar muito tempo. E você também vai usar uma colher. Daqui a pouquinho a gente vai ver para que serve essa colher. Então, vamos lá, mãos à obra. O primeiro ponto que você vai fazer é trocar uma corda de cada vez. Não tire todas as cordas do seu violão. Por quê? Porque o violão está acostumado a ficar tensionado. Se eu tiro todas as cordas de uma vez, o que o meu braço vai fazer? Ele estava segurando firme. Ele não tem pressão mais, ele vai fazer o quê? Ele vai envergar para trás. Pode ser mínima coisa? Pode ser, mas isso pode desregular o seu violão. Então o que eu falo para você fazer? Você vai soltar uma corda de cada vez, tá bom? Então, ó, soltando uma corda de cada vez, você já pode utilizar a sua manivela, tá? Para poder girar de uma maneira mais rápida. Olha só como é que isso aqui gira rápido. É uma mão na roda, tá? Você pode encontrar isso aqui no Mercado Livre, em alguns lugares. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você encontrar essa manivela e comprar. É bem baratinha, vai resolver muito a sua situação. Então, tirando aqui, ó, a corda, você vai utilizar agora a colher. A colher, você com cuidado para não riscar, tá? Para não estragar, principalmente o rastilho, que é esse negocinho aqui. Dentro do rastilho, aqui embaixo do rastilho, tem uma coisa chamada piezo, que é como se fosse uma pedra que conduz a vibração da corda, transforma isso num pulso eletromagnético que vai deixar o seu violão elétrico, tá bom? Então, ó, com muito cuidado, não force em cima do piezo, tá? Em cima do rastilho, force em cima dessas próprias bolinhas que tem aqui, ó, nas vizinhas. Você vai aos poucos tirando. Tirou? Beleza. Primeira corda então está tirada. O que eu faço? Eu não jogo fora essa corda. Eu sempre guardo o meu último encordoamento, tá? Por quê? Se você está num lugar distante da sua casa, tocando num lugar ao vivo, tocando numa igreja, tocando em algum palco, alguma coisa, e arrebenta uma corda, vamos supor que você não tem um encordoamento novo, mas você tem um encordoamento antigo, que ainda está funcionando, né? Só está velho. É melhor ter uma corda velha do que não ter nenhuma. Então eu faço assim de novo uma bolinha com ela, reservo e vou deixar no mesmo lugar do pacotinho aonde eu tenho a minha corda nova, tá? Vamos pegar aqui um encordoamento novo. Aqui eu tenho 2 pacotes. Para quem usa o encordoamento Elixir, sabe o quanto é caro esse tipo de corda, tá? Um encordoamento Elixir como esse, hoje no Brasil, está custando aí por volta de R$250. Nossa, que caro! R$250 é muito caro. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Esse encordoamento vale muito, muito a pena. Por quê? Se você compra uma corda aí de R$50, essa corda vai ficar legal, com um timbre legal por 1 semana, 2 semanas, e logo depois disso ela vai enferrujar, vai perder o brilho, o timbre, o que a gente chama de harmônicos, tá bom? Por quê? Porque a corda ela enferruja e perde esse som brilhante que tem quando você coloca as cordas novas. Isso é muito triste, né? Mas o encordoamento Elixir, e eu não estou sendo pago para Elixir, aliás, Elixir, se quiser mandar umas cordas para mim aí, fica à vontade, tá bom? O encordoamento Elixir,
ele tem uma camada protetora em volta da corda, como se fosse um gel que recobre a corda, que prolonga a sua vida, prolonga esses harmônicos. Quem usa o encordamento Elixir sabe que eu não estou mentindo. É muito, muito bom. Depois que eu comprei pela primeira vez esse encordamento, já faz aí mais ou menos uns 15 anos, eu nunca mais comprei outro tipo de corda. Os profissionais, o pessoal aí que toca profissionalmente, só usa esse tipo de encordamento para os seus violões, então eu recomendo que você compre isso aqui. Por mais que seja caro, por mais que você tenha que se endividar e pagar parcelado, mas cara, vale muito a pena mesmo, tá bom? Então ó, eu tenho aqui já o pacotinho do encordamento que equivale à corda mais grossa, né, o misão. Eu vou simplesmente destacar aqui, ó, eu vou colocar de volta o encordamento antigo, vou deixar reservado num cantinho, porque isso aqui eu vou guardar comigo no meu bag do meu violão, tá bom? Então, qual que é o procedimento? Soltou a corda, vamos soltar a corda aqui. Soltou a corda e aqui tem um macete, tá? Tem um pulo do gato. Não deixe isso aqui voando em algum lugar. Quando você tirar a corda, você recoloca para não perder, tá? E veja que esse pino, ele tem um sulco, né? Ele tem aqui uma abertura. Essa abertura é por onde vai ficar a corda presa, tá? A corda ela não se prende aqui no finalzinho do pino. Ele se prende mais ou menos aqui no meio do pino. Então você vai colocar a corda, o encordamento aqui, ó. Depois que você colocar, você vai subir um pouquinho a corda. Quando você subir um pouquinho a corda, você vai perceber que todas as cordas, né? Deixa eu tirar aqui para você poder ver novamente, peraí. Todas as cordas, elas têm uma parte enroladinha aqui em cima. Tá vendo uma parte enroladinha? Você tem que ver pelo menos um pedacinho desse enroladinho quando você colocar o pino, tá? Ó, percebe que nas outras cordas todas têm esse enroladinho aparecendo. A corda não pode ficar toda lá para baixo, porque quando você exercer a pressão, ou o pino vai sair voando, a sua corda vai soltar, pode vir no seu rosto, ou então ele vai fazer pum e vai desafinar, a corda vai ficar bamba ali no meio, tá? Então, o que você precisa fazer? Coloca ali, isso aqui exige assim bastante paciência até você acertar, tá bom? Ó, coloquei, beleza, deu certo. Pressionei, não precisa apertar muito. Perceba que aqui, ó, já tem a partezinha ali que eu estou vendo, tá? Ó. Maravilha. Vou esticar o encordamento. Qual que é a distância que eu deixo para essas cordas mais graves aqui, ó? Nas cordas mais graves, eu coloco mais ou menos como se fosse, ó, até essa outra corda aqui, ó. Como essa corda é muito grossa, ela vai enrolar bastante aqui, ela vai ocupar muito espaço na hora de enrolar. Então, no caso da misão aqui, eu corto mais ou menos por aqui. Ó, mais ou menos até esse pino, mais ou menos até por aqui, tá? Então, ó, você pega a sua alicate, fez o corte, guarde isso aqui em um lugar que você tem que jogar no lixo específico, tá? Quando você vai colocar aqui, veja que você não precisa deixar um pedação sobrando. Se você deixar um pedaço muito grande sobrando, isso aqui pode estragar o seu bag, porque com o tempo essas pontinhas, se ficam para a lateral, elas vão rasgando o seu bag. Então aqui você pode deixar uma quantidade bem pequenininha, tá? Um pedacinho bem pequenininho assim, ó. Olha como tá pequeno, tá? Quase nada. Depois que você fez isso, você vai dobrar. Vou deixar um pouquinho menor. Você vai dobrar com o seu dedo mesmo. Ele vai fazer um L. Olha lá, se eu tirar aqui, ó, ele fez um L, tá? Beleza. Agora, você pega a sua manivela. Se você não tiver a sua manivela, você pode ir com a mão mesmo, tá? Vai dar um pouco mais de trabalho, mas tudo bem. Como faziam nossos ancestrais aí, né? Agora veja que, para enrolar a corda, você precisa seguir um parâmetro. Essas cordas daqui, elas enrolam nesse sentido, tá? Então, é normal a gente pegar aí o violão de pessoal que está começando e às vezes a corda vem e enrola para o outro lado, dessa maneira. Então você tem que seguir um movimento específico. Olha só para que lado então que essa corda vai girar, tá? Você vai segurando ali e vai girando. Eu gosto de deixar bem certinho mesmo a corda enrolando ali para baixo, ó. Você vai girando. Essa manivela vai facilitar demais a sua vida, tá? Para poder fazer a troca. Às vezes você está num show ao vivo, você está numa apresentação ao vivo, você não tem tempo de perder. Cada minuto, cada segundo conta. Então, essa manivela vai te ajudar a girar com bastante rapidez. Beleza?
o que eu faço? Eu já vou trocando e eu já vou meio que afinando, tá? Beleza, não vai ficar perfeito, tá? Mas eu já vou afinando para poder deixar na tensão correta da corda. Deu essa primeira girada, você vai voltar aqui no pino, vai pressionar de novo, sem ser muito forte, tá? Só uma força leve, até você perceber que não está caminhando mais. Ok, tá bem preso, resolveu, maravilha. Vamos para a próxima corda. Próxima corda eu vou repetir o mesmo procedimento, não preciso gravar novamente aqui, mas eu preciso dizer para você que nesse pedaço dessa corda vai sobrar um pouquinho mais. Vamos ver então quanto que vai ficar. Já fiz o procedimento, coloquei ali o encordoamento, tá? Na parte de trás. Agora essa corda eu vou mirar mais ou menos aqui e já vou fazer o corte também, tá? Beleza? Vou guardar esse pedacinho de corda aqui. Mesmo esquema, coloco um pouquinho, deixo só um pouquinho sobrando, pode ter certeza que isso aqui não vai escapar, tá? Na hora que você precisar trocar com pressa, se você der um nó aqui e tal, complicar, não vai dar certo, vai te atrasar. Então esse não é o procedimento ideal, tá? É só deixar um pedacinho ali que já vai segurar o encordoamento para você. E aí você vai girar com a sua manivela. É interessante a gente saber o tamanho que vai sobrar da corda, porque nas cordas mais graves eu tenho menos probabilidade de que elas estourem quando estiver tocando, tá? O fato de estourar a corda depende de vários fatores. A força que eu toco, o jeito que eu toco, se é do jeito correto ou se é com muita força. Se eu coloco muita pressão num tipo de corda só, se às vezes eu coloco muita força só na mizinha ou na corda sol, que são as que mais estouram. Mas a questão é que as cordas mais graves, elas têm menos probabilidade de estourarem. Aqui eu deixo bem certinho a corda para não encavalar. Elas têm menos probabilidade de estourarem, tá? Quais são as cordas que têm mais probabilidade de estourarem? São as três últimas, sendo que começa pela mizinha, que estoura com mais frequência, depois a si e a sol também estoura bastante, tá? O que eu faço com as cordas mais agudas aqui, ó, com as cordas mais finas? Aqui eu deixo um pedaço bem grande mesmo, tá? Grande assim, para sobrar, tá? Por quê? Porque já aconteceu da minha corda estourar aqui, ó, na parte do rastilho. Ela estoura bem aqui ou então na beiradinha aqui embaixo. Se ela estoura aqui embaixo, veja que eu tenho todo um resto de corda grande aqui ainda funcional. Eu posso utilizar esse encordoamento se eu tiver corda sobrando aqui em cima. Então, o que eu faço? Se estourar aqui embaixo, eu solto um pouco a minha corda, vai sobrar um tantão aqui de corda mais aqui para a parte de baixo. Eu pego aquela bolinha da ponta da corda e eu dou um nó, faço uma gambiarra mesmo temporária, porque é o que vai acontecer na hora do show, se você está desesperado, não tem outra corda. Dá um nó, coloca de volta aqui no pino, conserta e manda bala, afina de novo. Agora, se aqui tiver pouco resto de corda, você não vai conseguir fazer isso. Às vezes o seu encordoamento estoura aqui em cima. Se ele estoura aqui em cima ou aqui no meio e tal, aí realmente você perdeu a corda, não vai ter o que fazer. Mas existe essa possibilidade de, se a corda estourar aqui, você consegue puxar ela um pouco mais e prender aqui de novo e reutilizar a corda. Ela vai funcionar normalmente como se fosse uma corda nova, pelo menos até você terminar ali o seu evento, tal, até você conseguir trocar novamente de corda, ok? Então vamos trocar agora essas cordas. Mas, aliás, temos que trocar a corda ré e as cordas mais agudas eu vou mostrar para vocês a distância que eu deixo aqui. Troquei a corda ré aqui, com a câmera desligada mesmo, mas agora eu vou colocar a corda sol, já prendi aqui embaixo, e eu vou colocar, seguindo aquela regra que eu falei para vocês, deixando sobrar bastante encordoamento aqui em cima. Olha o tanto que eu vou deixar sobrar aqui em cima, tá? Todo esse pedaço, todo esse trecho, bastante mesmo, para que não haja aí problemas futuros. Agora, lembra que eu expliquei para vocês que essas cordas elas giram nesse sentido, sempre vindo para cá e girando assim, né? As cordas mais agudas giram no sentido contrário, no sentido espelhado, tá bom? Então, ó, você vai colocar desse lado aqui, na parte de dentro, e ela vai girar então dessa maneira. Pedacinho pequenininho aqui para não danificar o seu bag. Você sabe como é caro o bag, não pode gastar, né? Dinheiro à toa. E aí você vai segurando o encordoamento aqui, ó. Como está sobrando muita corda, sobra muita corda. Então você vai segurando com o dedão, apoia na perna aqui, deixa bem seguro o braço do violão. E aí você vai girando, sempre para baixo. É legal que as cordas não fiquem encavaladas ali enquanto elas estão rodando nesse pedacinho aqui, tá? Então ela tem que ficar bem assim certinho,
levando a eito mesmo, né? Um embaixo do outro nas partes circulares ali. Então eu vou girando. 2 horas depois. E chegando agora aqui então ao final, veja que ele preencheu quase todo o espaço. Preencheu quase todo o espaço aqui que era destinado para enrolar as cordas, tá? Então eu consigo cortar aqui na medida correta. Essa informação aqui, galera, vale ouro, tá? Se isso aqui está sendo bom para você, não se esqueça aí de se inscrever no canal e também de curtir esse vídeo. É muito importante para que eu continue gravando mais conteúdos como esse que vão ajudar você na sua trajetória musical aí na sua igreja. Então não esqueça de se inscrever no canal e também comentar aí se você já sabia de todas essas regras que eu estou passando para você ou se você não sabia. Beleza? Vamos colocar agora então as cordas Si e Mi. Para a corda Si eu vou deixar um espaço considerável também, mais ou menos essa distância aqui, ó, tá? Talvez um pouquinho mais até. Sobrou só um caquinho de corda, né? Ó, só um pedacinho. Vamos lá, vamos colocar essa aqui também. Mesmo esquema, tá? Respeitando o sentido, onde eu vou girar as cordas, pedacinho pequeno, dou a primeira dobrada e aí eu inicio a troca. 3 horas depois. Ok? Trocada então a corda Si. Vamos para Mi agora. Como a corda Mi é a mais fina de todas, consequentemente, ela vai ocupar menos espaço aqui para preencher as voltas, né? Então, eu vou deixar bastante espaço sobrando aqui na minha mizinha para poder ter aí folga caso a corda estoure. Vamos iniciar então o processo. Faz a curvinha, respeita o lado da volta, onde eu vou fazer sempre no mesmo sentido das outras cordas, espelhado com relação às cordas mais graves, tá bom? E inicia. Se você está me conhecendo agora, o meu canal aqui é um conteúdo para músicos de igreja, tá? As realidades e as dificuldades que a gente enfrenta aí por ser músico de igreja. Eu trabalho aqui na Igreja do Portão, em Curitiba, na Igreja Adventista do Portão. Sou regente do Ministério Chama Coral, um coral aí que já tem alguns projetos gravados, tem uma longa história, mais ou menos 17 anos aí nessa data que eu estou gravando esse vídeo. E eu tenho o privilégio de reger esse coral e ser ministro de música dessa igreja. Então eu trago aqui no meu canal algumas curiosidades, algumas dicas, alguns reviews de equipamentos que podem facilitar demais a sua vida, o seu trabalho aí na sua igreja. Então se você não conhece ainda os meus conteúdos, os meus vídeos, eu convido você aí a dar uma olhadinha, assistir, tá bom? Conferir, porque realmente vale a pena. São coisas interessantes, equipamentos que são bem baratos. Por exemplo, eu utilizo aqui na igreja um retorno de palco sem fio, auricular, né? E é muito interessante, porque você com um transmissor, você consegue passar para até 10 receptores auriculares. O pessoal do louvor usa sempre esse transmissor. Então se você quiser dar uma olhadinha no card aí, esse equipamento é para você, vai facilitar muito a sua vida. E o melhor, ele é bem barato, tá? Bem barato mesmo. Bom, agora que a gente terminou de colocar todas as cordas, eu vou passar pelo processo da afinação. Já está tudo meio que tensionado na força correta as cordas. Eu vou agora afinar o instrumento e ver como é que ficou o som desse violão. Antes de afinar, eu vou organizar as cordas aqui na sequência que elas têm. Ó, 53 é a mais grave, aqui a segunda mais grave. Opa, escapou aqui, vou guardar. 24, 32, 42, pronto. Agora está na sequência da misão para mizinha. Eu vou pegar esse pacote aqui, vou guardar dentro do meu pacote de cordas para que eu não perca. Esse pacote de cordas aqui vai andar junto comigo no meu bag para que eu não perca, tá? Eu tenho outro encordoamento novo aqui também. Eu vou andar com isso aqui porque às vezes o violão do meu amigo estoura a corda, ele não tem uma, eu posso emprestar para ele também. Então isso aqui vai ficar guardado comigo para alguma emergência. Para afinar o meu violão, eu utilizo esse capotraste que também é um afinador. Ele é da marca Joho, chama Grab Turner. Cara, é muito bom isso aqui. Por que eu comprei esse capotraste com afinador? Porque, pelo incrível que pareça, por mais que esse violão Taylor seja um violão bem caro, ele não tem um afinador embutido, o que é uma decepção. Eu consigo entender como é que o cara faz um violão tão caro, mais caro mesmo, que não coloca um afinador no violão. A gente tem uns violões baratinhos que custam às vezes menos de R$1.000, que na sua estrutura tem um afinador, e esse violão aqui não tem. Então assim, por isso eu comprei esse afinador aqui. Você pode conhecer um pouco mais sobre ele clicando
no card e conhecendo um pouquinho mais aí sobre o afinador Grab Tuner da Joho. Vamos lá, tá quase pronto aqui a Sol. Ele vai mostrando para mim se tá certo. A Cizinha quase chegando. Já dá para perceber o timbre de corda nova, né? Beleza. É isso aí, pessoal. Se você se interessou por esse vídeo, não esqueça então de curtir, compartilhar então com as pessoas que você conhece do seu grupo de louvor, que vão se beneficiar com essas informações aí também. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre acordes complexos, não esquece de clicar nesse vídeo aqui. Você vai conhecer um pouco mais sobre os acordes que eu utilizo na hora do louvor. Ou então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre teoria musical, clica nesse link aqui, onde você vai ter acesso a um curso gratuito sobre teoria musical. Valeu, um abraço!